quinta-feira, estamos aqui muito felizes de estar fazendo mais esse vídeo. No último vídeo, nós saímos às ruas perguntando o que era o autismo, o transtorno do espectro autista, perguntamos o que era o Asperger, perguntamos o que era transtorno, o severo, o que era tudo isso. E sabe o que nós descobrimos? Que existe poucas informações confusas sobre isso, sobre o que é o autismo, que ainda a gente vai continuar usando um pouco esse termo do autismo, né? Então, assim, sabe o que nós fizemos? Fizemos uma edição muito legal do vídeo que o Dr. Gadia fez no Teabraço, da Semana Internacional que teve aqui em Ribeirão Preto, no Shopping Iguatemi. E ele vai responder todas essas dúvidas, porque, claro, ele é o nosso especialista. E ele vai falar exatamente essas mudanças, os níveis. Você sabia que existe nível e tipos de níveis? Gente, muito interessante, show de conhecimento. Fiquem aí e assistam conosco, hein? Até mais! É que ao invés de todos esses subtítulos, né, se criou um diagnóstico único, transtorno do espectro do autismo. Né? Então, o diagnóstico de autismo, o diagnóstico de síndrome de Asperger, etc., não existe mais como diagnóstico possível nesse momento. O único diagnóstico possível é a síndrome transtorno do espectro do autismo. Tá? O que antes era uma tríade, ou seja, né, se requeriam déficits em comunicação, interação social e comportamentos repetitivos, foi transformado numa díade. Essa díade se compõe de déficits de interação social e comunicação, e a outra parte, que são comportamentos repetitivos, estereotipados, interesses restritos. Né? Por que isso foi feito? Foi feito porque, em primeiro lugar, houve um entendimento muito claro, né, que o déficit primário do autismo é um déficit de interação social, né, e que a linguagem está muito ligada a essa situação de déficit de interação social. Né? E, em segundo lugar, porque os estudos mostravam que certos itens que eram aplicados, né, nos critérios de comunicação social e de linguagem eram muito parecidos e praticamente davam um peso duplo àquela resposta. Então, se criou a díade, né, com distúrbios de déficit de comunicação e interação social, comportamentos repetitivos. Né. E, por último, né, a outra modificação que ocorreu da classificação é em relação... aliás, tem mais duas coisas importantes. Uma é em relação aos níveis. Né? No passado havia, né, níveis leves, moderados e severos. Né? Isso não é mais utilizado. Né? Se criaram agora uma classificação de nível 1, 2 e 3. Né? O mais importante desse nível de classificação agora é que esse nível exige, praticamente, um tempo de intervenção. Né? Então, isso é muito importante. Por que isso é importante? Né? Porque antes, né, a gente podia ver, teoricamente, uma criança, pela primeira vez no consultório, fazer o diagnóstico de autismo e dizer é severo, é leve, é isso, é aquilo. Né? Com a nova classificação, né, de níveis 1, 2 e 3, né, a classificação por si mesma implica um período de tempo em que essa criança recebe intervenções. Né? Então, por exemplo, né, nível 1 são crianças bastante funcionais com pouca intervenção. Né? Nível 2 são crianças relativamente funcionais com muita intervenção. E nível 3 são crianças muito pouco funcionais, apesar de muita intervenção. Né? Então, isso é uma coisa muito mais útil para nós, é muito mais justa em relação à família e à criança. E a última modificação da classificação é que certos diagnósticos que antes não eram possíveis de ser feitos em conjunto com o transtorno do espectro autista, agora são. Né? Por exemplo, né, transtorno de déficit de atenção, não era possível combinar um diagnóstico de autismo com transtorno de déficit de atenção, né? Porque se dizia que o autismo era suprajacente ao diagnóstico de déficit de atenção. Né? Da mesma maneira que não era possível fazer um diagnóstico de transtorno de linguagem numa criança autista, porque, por definição, ela deveria ter. Né? Isso foi mudado, então, hoje em dia, né, se pode fazer o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo com transtorno de déficit de atenção associado, com transtorno obsessivo-compulsivo associado, com transtorno de ansiedade associado. Isso é importante para
esclarecer melhor a situação particular de cada criança, né? E também tem um efeito prático que aqui talvez não seja de tanta importância, mas lá nos Estados Unidos que é tu não podia prescrever uma medicação indicada para déficit de atenção para um autista, porque o seguro não iria cobrir, porque essa medicação é indicada para déficit de atenção e déficit de atenção, se tu é autista, tu não pode ter déficit de atenção. Então isso deixou. E participem, gente, da nossa Semana Internacional do Autismo, será em 2016, em abril. Teremos várias novidades, vários temas interessantes que todo mundo precisa entender e saber. Inclusão, família, sociedade. Venham, participem, comuniquem-se conosco, fiquem atentos e fiquem de olho também no nosso Insta. E comuniquem-se conosco também pelo nosso e-mail aqui de baixo que o Marcelo está colocando, hein? Então tá, um grande beijo para vocês, espero que gostem.